Mateus 11, e a gente vai ler a partir do versículo 25. Vamos ler juntos? Mateus 11 e 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Vamos juntos? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, fala conosco mais uma vez nesse momento tão precioso, que é o momento em que nós nos reunimos para ouvir a Tua voz. A Tua voz acalma o nosso coração. A Tua voz traz direção para a nossa vida. E é tudo que nós precisamos nesse momento, Pai. Que possamos, por misericórdia e graça, receber tudo isso do Senhor nesta hora. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero meditar nessa manhã sobre o tema Vinde a mim, cansados e sobrecarregados. Tem alguém cansado aqui? Tem alguém sobrecarregado aqui? Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa manhã para libertar você. Jesus está aqui nessa manhã para transformar você. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo dias tão difíceis. Paulo mesmo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando ele diz tempos difíceis, a palavra difíceis, que só aparece lá quando ele diz em 2 Timóteo 3,12, e também aparece em Mateus 8, esse tempo difíceis é para descrever demoníacos, tempos malignos, tempos demoníacos. E os tempos seriam difíceis, seriam malignos, não por causa da ecologia, não por causa da economia, não por causa da política, mas por causa do homem. Por causa do homem. E lá Paulo vai descrever uma série de características negativas que provém do coração do homem. Você pode ver isso daí depois em 2 Timóteo 3. Mas eu creio, irmãos, que essa manhã é uma manhã de libertação. O texto, ele começa dizendo: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Presta a atenção aqui, nesses 3 versículos, porque neles nós temos a soberania de Deus, uma soberania total, uma soberania completa. É do agrado de Deus, é do querer de Deus, é da vontade de Deus se auto-revelar em Jesus Cristo a quem Ele quiser. Deus se revela em Jesus a quem Ele quiser, porque Deus é soberano. É isso que nós encontramos aqui no texto. Quando então Ele quer salvar alguém, e quando Ele quer se auto-revelar a alguém, Ele faz isso de forma irresistível. Como Saulo, que estava a caminho
de Damasco, e de repente, aquele homem que era perseguidor de servos de Deus, tem um encontro irresistível com Deus. Deus quis se revelar a ele naquela hora ali, de uma forma soberana. E aqui nesse texto ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, a soberania aqui é do Filho. Ele conhece o Pai, e Ele é quem nos revela o Pai. E conhecer a Deus é em que consiste a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. E na oração que Jesus faz, ele deixa muito claro que Deus se agrada de fazer isso não a todo mundo, mas Deus se agrada de fazer isso aos pequeninos, aos humildes. Quem são os pequeninos? Não são os novos na fé. Os pequeninos não são as crianças, mas os pequeninos são aqueles, quando ele diz: vinde a mim os pequeninos, são aqueles de coração quebrantado, são aqueles que são humildes, são aqueles que sabem dos seus pecados, que se reconhecem pecadores, são aqueles que estão tão carentes dessa revelação que Jesus tem a nos fazer de Deus. Depois de fazer essa oração, então, em versículo 25 ao 27 de Mateus 11, onde fica muito claro a soberania de Deus, Jesus faz um convite. E esse convite que ele faz é para mim e para você nessa manhã, no versículo 28. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é o que, irmãos? Suave, e o meu fardo é leve. Então Deus, através de Jesus, está chamando nessa manhã todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja que o convite que ele faz é um convite bem direto. Não é um convite generalizado, não é um convite amplo, nem indireto, mas tem um objetivo, tem um alvo. É direto, é bem intencional, é um convite específico. Ele chama os cansados e os sobrecarregados. E essas duas palavras, cansados e sobrecarregados, elas se completam no seu sentido, no seu significado. E a palavra cansado significa aquela pessoa que está carregando um fardo além do que ela pode suportar. Essa pessoa que está cansada, ela está levando um fardo além das suas forças. É aquela pessoa que se sente oprimida. É aquela pessoa que se sente amassada, oprimida pelo pecado, oprimida pelo diabo, oprimida pela doença, oprimida pela culpa, oprimida pela religiosidade. Ou seja, qualquer que seja a fonte de opressão, esse recado, esse convite é para você. A gente sabe que essa pandemia, ela trouxe uma opressão dentro dos lares. Essa pandemia trouxe opressão dentro dos relacionamentos. Trouxe opressão em cima dos filhos. Aumentou em muito o número de adolescentes tentando suicídios dentro de casa, tomados pela depressão. Aumentou e muito, principalmente no meio dos crentes, dos casais que são crentes, o número de divórcios, 30% a mais. O número de divórcios de casais que são crentes está maior do que o número de divórcios de casais que são do mundo. Essa pandemia veio trazendo essa enxurrada de coisas. São casais pensando em divorciarem, separarem, mudar de casa, brigando em casa. E você vai em busca de motivos que são consistentes, e você não vai encontrar motivos legítimos
que não seja uma opressão espiritual. A gente vive constantemente, cada vez mais evidente, que nós estamos numa batalha espiritual, sem trégua, sem folga. João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nós temos, irmãos, que fazer então uma leitura. Nós estamos debaixo de uma mídia 24 horas que só oprime, só fala de morte, morte, morte. E nós estamos cada vez mais fixados em televisão, em internet, ligados na mídia, hoje mais do que nunca. Mas a mídia, ela vem trabalhando insistentemente para destruir toda a nossa esperança, para destruir toda a nossa perspectiva de vida ou de futuro. A mídia não fala de coisa boa não vende notícia. Só fala de tragédia, só fala de coisas ruins, de morte, de doença, desemprego, e aquilo vai sendo incutido na nossa mente, no nosso coração, e aquilo vai levando a gente a um quadro de desespero, de depressão, de opressão. Nós vivemos num período mais do que nunca diabólico. Você fala com as pessoas, você encontra pessoas, você conversa com as pessoas estão tristes. As pessoas estão lamentando, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sem esperança. E Jesus então se dirige a esse grupo de pessoas, as pessoas que estão cansadas. Mas Jesus, além de se dirigir aos cansados, ele se dirige também aos sobrecarregados. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, aqueles que carregam sobre si fardos pesadíssimos, aqueles que carregam sobre si jugos pesadíssimos. E se nós formos olhar para o contexto ao qual Jesus se dirige aqui, o contexto em que Jesus está inserido e fala essas coisas, para que grupo Jesus fala isso? Para que contexto ele fala isso? O pior fardo que as pessoas levavam naquela época dele era o fardo da religiosidade. Era o fardo da religião legalista, da religião cerimonialista. Era o tempo de pessoas hipócritas que exigiam e que impunham um fardo, um peso sobre as pessoas que elas mesmas não levavam. Elas não conseguiam seguir a lei à risca, elas não conseguiam levar aquele fardo, mas elas colocavam aquele fardo em cima de outras pessoas. E esses homens eram chamados de fariseus, escribas. Eles pegaram a lei de Jesus, eles pegaram a lei de Deus, que Jesus resumiu em apenas duas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e transformou em mais de 600 leis, 600 regras, e jogava aquele peso em cima dos outros, que precisavam seguir à risca, mais de 600 leis para ir para o céu, mas eles mesmos não levavam, eles mesmos não eram capazes de cumprir a lei, a ponto de Jesus dizer, em Mateus 23:3, fazei tudo o que ele vos disser, mas não os imiteis, porque eles falam, mas eles não praticam. Quando estão sobrecarregados, Jesus se refere a esse grupo, a essas pessoas. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão sobrecarregadas de preocupações? Quantos estão sobrecarregados de ansiedades, de medo, de insegurança, de depressão, de falta de esperança, de falta de perspectiva de futuro, de vida? E essa palavra aqui, então, sobrecarregado, a ideia é de achatado, a ideia é de sufocado. A ideia aqui é aquilo que sufoca, aquilo que achata, aquilo que oprime, aquilo que comprime. Muitas pessoas estão assim, vivendo comprimidas,
como que amassadas e carregando um peso de culpa, e carregando um peso de angústia, um peso de desespero. Mas Jesus aqui está dizendo: eu quero libertar você nessa manhã. Eu tenho o poder de tirar isso da sua vida e transformar você. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Amém? O que é preciso ser feito então? A primeira coisa que precisa ser feito para ser liberto, você que está cansado e sobrecarregado, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Jesus. Ele disse no versículo 28, Mateus 11 e 28, vinde a mim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Ele. Ele disse: vinde a mim. Muitas pessoas já bateram de porta em porta de igrejas. Muitas pessoas assistiram vídeos em internet, assistiram cultos de diversas igrejas na internet. Muitas pessoas já bateram em tantas portas e não conseguiram. Muitas pessoas já foram à irmãzinha que ora, ao pastor que revela, mas não conseguiram. Já foram iludidas pelas promessas de libertação, mas nada aconteceu. Não conseguiram, não aconteceu, porque não foram a pessoa certa. Não foram a pessoa certa. Ele disse: vinde a mim. A pessoa certa, irmãos, é Jesus. Não é o pastor, o missionário, o bispo, o papa, a missionária, a irmãzinha que ora, a oração do monte. Não é nada disso. É Jesus. Jesus é a única resposta para a nossa vida. Jesus é a única porta, a única saída, não existe outro. É tão interessante isso que, se você for lá em João, você vai descobrir coisas interessantes sobre ir a Jesus. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Veja bem, todo aquele que o Pai me dá, Deus quer dar você para Jesus. Deus quer pegar nas suas mãos e conduzir você até a presença de Jesus. Ele nos carrega, irmãos. Nós estamos guardados na palma das mãos do nosso Deus. Nós podemos descansar nos braços do Senhor. Ele nos carrega, Ele quem nos carrega. Nós estamos nos braços do Pai, e o Pai então nos dá, o Pai nos leva até a presença de Jesus. Aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você jamais será rejeitado por Jesus. De maneira alguma o lançarei fora. João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém é capaz de ir a Jesus por vontade própria. Nós estamos mortos em nossos pecados. Morto não tem reação. Morto não tem vontade. Jamais nós poderemos ir a Jesus por nós mesmos. Aliás, se depender da nossa carne, não é para Jesus que a gente vai. Se depender da nossa carne, a gente vai para o mundo. Quando nós vamos a Jesus, é porque Deus nos conduziu até Ele, através do seu Espírito. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado. Amém, irmãos? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você entende isso? Foi por isso que Jesus disse, no texto inicial que lemos: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, mas revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São os humildes, são os quebrantados,
são os que reconhecem os seus pecados, são os que se colocam totalmente dependentes do Senhor. Você está cansado, você está sobrecarregado nessa manhã. Deus está te conduzindo, Deus está levando você até a presença de Jesus, e Jesus está dizendo: olha, eu não vou rejeitar você, eu não vou te lançar fora, pelo contrário, eu vou acolher você, eu vou limpar você, eu vou purificar você, eu vou santificar você, eu vou transformar a sua vida. Irmãos, a salvação é relacional. Salvação é relacional. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação para a vida de uma pessoa que não tem intimidade, que não tem relacionamento com Jesus. Jesus é a nossa salvação. A salvação então é relacional. Vinde a mim. Jesus não dispersa, Jesus não te dá uma série de cumprimentos religiosos para que você faça. Faz isso, faz aquilo, entra nessa porta, sobe naquele caminho. Não, Jesus, ele vai convergir todos a ele. Vinde a mim. É a ordem de Jesus para mim e para você e para todos aqueles que me ouvem nessa manhã. Venha. Venha, venha porque o Pai está trazendo você, venha porque o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está persuadindo você, venha porque você precisa, venha porque você está cansado e sobrecarregado. Mas há uma promessa que segue essa ordem. É maravilhoso quando Jesus dá uma ordem e ao mesmo tempo ele dá uma promessa, e essa promessa é para aqueles que obedecem essa ordem. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Isso é uma ordem. E a promessa é o que, irmãos? Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Esse verbo aliviar aqui, que nos significa retirar o fardo, o peso. Venha a mim você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou tirar o peso de cima de você. Eu vou tirar esse fardo de sobre os seus ombros. Significa que tudo isso que está te oprimindo, tudo isso que está te comprimindo, tudo isso que você está enfrentando nesses tempos, além das suas forças, Ele quer aliviar você, Ele quer tirar isso de você. Você crê nisso, irmão? Amém? Bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Então, irmãos, vamos lançar sobre Ele todo o nosso peso, lançar sobre Ele todo o nosso fardo, porque Ele tem cuidado de nós. Toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todas as nossas incertezas, toda a nossa incredulidade, todos os nossos medos, vamos transferir tudo isso para Ele, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si os nossos pecados. E o texto diz que Ele quer não somente aliviar as nossas cargas, mas Ele vai dar mais um passo. Ele quer também trocar o nosso jugo. Trocar o nosso jugo. Você está cansado e sobrecarregado. Há um peso sobre você. Há um jugo sobre você. Ele alivia. Entendendo que aliviar significa retirar esse peso e esse jugo. Mas Ele quer mais. Veja que o Senhor não quer apenas, Ele não quer te dar um dipirona espiritual. Ele não quer te dar um paliativo emocional. Ele quer trazer descanso para o teu coração. O que Ele promete aqui é muito mais do que um alívio imediato. O que Ele promete aqui é muito mais do que uma solução para o aqui e agora, para os seus problemas de hoje. O que Ele promete aqui é muito mais do que um pronto-socorro espiritual. Ele está propondo aqui, irmãos, um estilo de vida. Ele está propondo aqui uma nova caminhada, uma nova postura, um novo olhar.
uma nova trajetória de vida. Nós não precisamos apenas de alívio, porque você pode ter alívio hoje e amanhã aquilo volta. O final do texto diz: e achareis descanso para as dificuldades do seu dia a dia. É isso, irmãos? E achareis descanso para os problemas que estão acontecendo na sua vida nessa semana. É isso, irmãos? O texto diz: e achareis descanso para a vossa alma. Descanso. Descanso para a alma, descanso para o coração. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E a ideia de jugo aqui é de aprendizado. A ideia de jugo aqui é de aprendizado. Jesus não impõe. Entenda isso, Jesus não é um legalista. O que Jesus fala aqui é de um caminho educativo. É de um caminho de ensino. E é tão maravilhoso isso, irmãos, é tão lindo isso, que ele diz que eu e você, nessa caminhada, nós vamos aprender dele. Ou seja, o próprio Jesus vai nos ensinar. Ele diz: aprendei de mim. Significa aprender sobre Jesus. Significa que nós vamos conhecer a Jesus, tudo aquilo que Jesus é. E o que Jesus é? Jesus é todo o tesouro da sabedoria. Todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento está escondido em Jesus. Todas as bênçãos espirituais que nós precisamos para a nossa vida inteira está em Jesus. Tudo que Deus tem guardado para nós, vem a nós através da pessoa de Jesus. E Jesus, quando vem, Ele vem querendo nos revelar todas essas coisas. Ele vem querendo nos mostrar, nos ensinar todas essas coisas. E eu andando com Jesus, e você andando com Ele, Ele vai revelar essas coisas extraordinárias para nós, porque Jesus é tanto o professor quanto a matéria. A matéria que Ele ensina é sobre Ele mesmo. Ele é tanto o professor quanto a matéria. Então, é aprender sobre Jesus, é aprender de Jesus. Ele é o nosso professor, Ele é o conteúdo programático da fé cristã. Nós vamos então caminhar com Ele, vamos então aprender dEle. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos leva para as águas de descanso. E Ele refrigera a nossa alma. E ainda que tenhamos que passar pelos vales sombrios, Ele estará conosco. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. É Jesus quem caminha conosco, e você caminha com Jesus. E nessa caminhada você vai aprendendo dEle, vai conhecendo a Ele. O grande desespero, a grande instabilidade é que as pessoas hoje querem alívio. Elas querem descanso, mas fora de Jesus. Então elas vão batendo em outras portas. Elas acham que por uma semana de pressão e de peso, uma happy hour numa sexta-feira resolve. Uma balada no fim de semana. Então, vamos beber com os nossos amigos, vamos encher a cara. Vamos tomar um carro, então, vamos pegar uma estrada e andar em alta velocidade para a gente descarregar a nossa adrenalina. Vamos então beber. E aí, eles tentam achar no fundo de uma garrafa alívio para a sua alma. E na prostituição, então, no envolvimento com mulheres e com homens, vai tentando encontrar alívio para a sua alma. E nas drogas e nos vícios, vai tentando encontrar algo que apague da sua memória os seus problemas, as suas dificuldades. O problema das pessoas é exatamente isso. É tentar buscar alívio, descanso fora de Jesus. A grande questão é que não existe. Não existe uma solução para
a nossa sobrecarga, o nosso peso, o nosso fardo, o nosso jugo, fora da pessoa de Jesus. E nós, como servos de Deus, irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos redescobrir, porque eu tenho a impressão que às vezes nós esquecemos. Nós precisamos redescobrir que é em Jesus que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Às vezes, desapercebidamente, distraidamente, você se desespera, você é tomado pela ansiedade e você vai tentando buscar resposta nas coisas. Seu coração não é mau. Você não vai buscar resposta no mundo, não, nos prazeres da carne, não, mas muitas vezes nas coisas normais do dia a dia. Você espera que o que vai aplacar a tua ansiedade talvez seja a resposta de um amigo, seja o retorno do seu patrão, seja talvez aquele dinheiro de um processo chegar na sua vida, e enquanto não chega você está em desespero. E você vai depositando nas pessoas e vai depositando nas coisas aquilo que você entende que seria a resposta para a sua ansiedade. E nós precisamos então redescobrir que não são nas coisas e não são nas pessoas, mas é em Jesus que nós encontramos tudo. É em Jesus que nós encontramos alívio. É em Jesus que nós encontramos descanso. É em Jesus que nós encontramos refrigério. Porque coisas vêm e vão. A sua ansiedade, quando é depositada nas coisas, ou quando ela é oriunda das coisas, mesmo que você receba aquilo agora, aquilo te acalme nesse momento, daqui a pouco você vai ter ansiedade por outras coisas. Porque é um poço sem fundo. Nós precisamos encontrar em Jesus. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério. Ele é a matéria e Ele é o professor. E nessa caminhada nós vamos aprendendo dEle. E nós vamos descobrir uma coisa: que Ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Ele não é manso e humilde de fachada. Ele é manso e humilde de coração. Há um contraste com os escribas e os fariseus daquela época. Porque os escribas e os fariseus, eles também eram mansos e humildes. Mas eles eram mansos e humildes de fachada. Jesus disse que eles eram como um sepulcro caiado. Como se fosse uma tumba pintada. Olhava assim de fora, era lindo, mas por dentro estava podre, fedido. Eles eram mansos e humildes de fachada. Mas Jesus diz: vocês vão descobrir o quanto eu sou suave. Vocês vão descobrir na minha presença o quanto eu sou leve. O quanto a minha presença é prazerosa. E a minha graça te basta. Exatamente com Jesus vem a graça. Com Jesus vem a graça. E a graça significa beleza. A graça significa o prazer. A graça significa satisfação. E por isso ele também disse em João 6, que ele, João 6,53, ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer dele jamais terá fome. Aquele que comer dele jamais terá fome. E aquele que beber da água que o Senhor dá, jamais terá sede. Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue jamais andará em trevas. Ou seja, Jesus é tudo o que nós precisamos, irmãos. Talvez você hoje esteja tão necessitado de tantas coisas, tão carente, tão necessitado, e se lamentando tanto por não conseguir nas coisas, por não conseguir nas pessoas, por não conseguir no sistema desse mundo. Hoje, nessa manhã,
você está descobrindo que, de fato mesmo, o que você precisa não está nessas coisas, não está nas pessoas, mas está em Jesus. Porque quando você tem Jesus, quando Jesus habita em você, quando Jesus está transbordando na sua vida, ainda que falte as coisas lá de fora, dentro de você está resolvido, você está satisfeito, você está pleno, você está preenchido, não há vazio. Porque quando Jesus entra, Jesus vai preenchendo todo o vazio. É maravilhoso isso, irmãos. É maravilhoso isso. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí você então vai descobrir a beleza de andar com Jesus, de encontrar em Jesus suavidade, de encontrar em Jesus leveza. Aí vem uma notícia ruim, aí vem uma notícia inesperada, aí vem uma notícia que desestabiliza qualquer pessoa, mas você está bem. E as pessoas olham para você e falam: mas como que você está bem? Aí você diz: eu tenho Jesus na minha vida, Jesus está no controle da minha vida, não vai acontecer nada na minha vida que Ele não permita, e se Ele está permitindo é porque Ele quer glorificar o nome dEle na minha vida, então eu vou descansar nele. É a suavidade de andar com Jesus, a leveza de andar com Jesus, o prazer, a satisfação, a alegria que só tem aqueles que pertencem a Jesus. Ele termina o texto. E ele termina o texto dizendo que vai nos aliviar. Mas não só isso. Ele diz que quando nós aprendemos dele, nós acharemos descanso para a nossa alma. Qual é o verbo que ele usa aqui, irmãos? Acharemos. O primeiro verbo que ele usa aqui. Achareis. Eu gosto dessa expressão, achareis. Eu gosto quando ele diz: achareis descanso. Esse verbo achareis é significativo demais para nós, porque ele está dizendo aqui que descanso dado é descanso encontrado. Se Ele está te oferecendo, se Ele está te dando, você vai achar. Se você beber dele e comer dele, se ele for suficiente para você, você vai achar. Descanso dado é descanso encontrado. E nós só encontramos porque Ele nos dá. Enquanto Jesus não nos deu, enquanto Deus não nos deu, nós não encontramos nada, porque éramos cegos. Éramos cegos. Mas foi Ele que abriu os nossos olhos. Foi o Espírito Santo que veio até nós e tirou as escamas dos nossos olhos e nos convenceu do nosso pecado. E nós encontramos porque Ele nos deu. E Ele tem prazer em nos dar. Ele tem prazer, Ele tem alegria em nos dar. Ele mesmo diz: aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele quer se revelar a nós, irmãos. Ele quer se revelar a nós. É interessante quando você lê o capítulo 61 de Isaías. Eu vou pedir até que você abra lá nesse texto, mas marca aí o texto que nós estamos. Dá um pulinho lá em Isaías 61. Você vê que essa profecia se cumpre. Essa profecia se cumpre. Ele queria que você, aliás, eu queria que você observasse aqui em Isaías 61 que há uma profecia que se cumpre em Jesus. Quando Lucas 4:17 diz que ele vai numa sinagoga e ele lê esse texto do profeta Isaías, ele vai dizer lá em Lucas 4:21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que texto foi esse que Jesus leu? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê, irmãos? Pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar o quê? Libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados
e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar, veja, libertar, consolar, curar e pregar, consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus Cristo é o Messias, ou seja, Ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem na sua essência a plenitude do Espírito Santo para fazer 4 coisas. E que 4 coisas que são essas que diz nesse texto? Pregar, número 1. Número 2, curar. Número 3, libertar. E número 4, consolar. Que coisa linda, irmãos. O Senhor me ungiu para pregar. Jesus é o pregador da palavra. O Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus é o libertador. Jesus é poderoso para nos libertar de todo fardo, de toda prisão, de toda opressão. O Senhor me enviou para curar. Jesus é quem cura. Ele cura todas as feridas. Ele sara todas as nossas dores. E por fim, irmãos, é maravilhoso porque ele diz: o Senhor me ungiu para consolar os que choram. Jesus é o nosso consolador. E Ele pode nos consolar nessa manhã. Ele pode nos curar nessa manhã. Ele pode libertar você. Você crê nisso? Vamos pedir isso a Ele? Amém? Você crê que se você pedir isso daí a Ele, Ele dá? Você crê que mesmo você tenha entrado aqui hoje com uma preocupação, com fardo, com peso, com jugo, Deus tem poder de transformar você. Jesus tem poder de ouvir a sua oração, tocar em você, e você volta para casa leve, suave. Talvez não com seu problema resolvido, mas com seu coração resolvido. Jesus está no controle da sua vida. Vamos orar e dizer: Senhor, me liberta nessa manhã. Liberta o meu coração de toda preocupação demasiada, de toda ansiedade que eu não controlo. Aí você vai se sufocando, você vai sentindo aquela pressão no teu peito, aquele aperto, aquela fraqueza, aquele sentimento de incapacidade, de impotência, de inabilidade. Isso é muito ruim, irmãos. Mas de repente você ouve que você pode lançar tudo isso em Jesus. E Jesus pega tudo isso que te comprime e traz para Ele, porque Ele é poderoso. E Ele deixa você suave, deixa você leve, deixa você satisfeito. Louvado seja Deus. Pega todo esse peso, pega todo esse fardo, pega todo esse jugo, pega todas essas angústias, essas preocupações, essas incertezas, esses medos, essas desesperanças. Jesus está dizendo: vem a mim, porque eu vou trazer alívio para você nessa manhã. Eu vou libertar você de todo esse cansaço. Eu vou libertar você de toda essa opressão. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar, em seguida vamos orar. Eu não sei se nós teríamos um cântico melhor, mas eu lembrei de um louvor que a gente cantava quase que no início dessa igreja. Uns 30 anos atrás, a gente cantava isso aqui. A gente projeta aqui a letra. Se você souber, você canta junto. Se você não souber, você faz dessa letra a sua oração. Vamos tentar cantar. Vamos tentar resgatar esse louvor antigo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho
acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Mais uma vez, Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho temos livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Livra-me, livra-me, Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Deixa Teu rio, deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Reconheça isso. Nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho temos livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio, deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Livra-me, ó Deus,
Aleluia, Senhor. Tu controla tudo e controla todos. E nada acontece sem a tua permissão. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Oh, Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu amor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Enche-nos, Espírito Santo. Transborda-nos o Teu Espírito. Que não hajam lacunas, que não haja espaços, que não hajam vazios, que não hajam buracos, que não haja nenhum lugar para esses males da nossa alma, da nossa carne, do pecado do mundo. Que tudo em nós seja preenchido pelo Senhor. Tudo em nós seja preenchido pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua presença, pela Tua presença. Enche-nos, oh, pela Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Renova-nos, renova-nos. Ajuda-nos a redescobrir quem é Jesus. Alívio, consolo, suprimento para nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a não bebermos em fontes sujas, a não tentar saciar a nossa fome e sede nos banquetes que o mundo nos oferece. Não, Senhor, não. Tu és suficiente para nós. Tu és suficiente para nós. A nossa comida, a nossa bebida. Tu és o nosso descanso, o nosso alívio. Tu és a nossa cura, aquele que refrigera a nossa alma. Nós estamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Do Teu imenso amor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece cada atuação do maligno no meio da igreja. O Senhor conhece cada atuação do maligno na família, nos casamentos. O Senhor conhece cada atuação do maligno no nosso país, para roubar a esperança, para destruir riquezas, para destruir vidas, destruir famílias, destruir todo tipo de relacionamento, para roubar a paz e para trazer confusão e medo às vidas, às almas, aos corações. Nessa manhã nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha nos libertar nessa manhã. Liberta-nos, ó Deus, liberta a nossa família, liberta os nossos filhos, liberta os netos, liberta os casamentos, liberta os relacionamentos, liberta a nossa igreja, liberta o nosso país, liberta, Senhor, os nossos irmãos e amigos. Venha nos libertar nessa manhã, tirando todos os fardos, todas as opressões. Repreende, Senhor, repreende tudo isso, ó Pai. E que nós possamos, no ato de fé, lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso médico. Deus, cura as feridas nos casamentos,
Sara as feridas nos relacionamentos. Sara a tua igreja nessa manhã, Senhor. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo que se passa nos bastidores da alma. O Senhor sabe tudo que se passa nos bastidores do coração. As angústias, as tristezas, as decepções, as frustrações, os lamentos, os desesperos. Pai, 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 Pai. Oh Senhor Jesus, derrama a sua graça, Senhor, sobre nós nessa manhã. Trabalha no coração dos pequeninos, dos quebrantados, dos humildes, daqueles que reconhecem seus pecados, ou seja, aqueles que se humilham diante de Ti nessa manhã. A este, Senhor, traz gozo, traz alegria, traz satisfação, traz alívio, traz descanso, traz refrigério. Oh, traz refrigério. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem sarar, Senhor, vem curar, vem restaurar. Nós dependemos de Ti, Pai. Restaura a nossa esperança, restaura a nossa sorte. Nos dê, Senhor, novas visões. Nos dê, Senhor, novas perspectivas. Tira-nos de todo o calabouço existencial. Tira-nos dos buracos, dos tremedais de lama, Senhor. Tira-nos, ó Deus. Coloca os nossos pés sobre uma rocha, firme e inabalável. Coloca música nos nossos lábios, Senhor. Faz isso, Pai. Tua igreja precisa disso, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Precisamos disso. Te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor. Todas as vezes que tentamos resolver sem o Teu consentimento. Todas as vezes que tomamos uma decisão sem consultar o Senhor, e lá na frente a resposta não foi outra, senão quebramos a nossa cara, Senhor, porque não há conselho fora da Tua vontade. Não há, não há, não há. Em Ti está todo conhecimento e sabedoria, Senhor. Aleluia. Tu estás presente aqui, neste lugar. Tu és real. Você pode bendizer o nome do Senhor. Você pode se alegrar nele. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga: Jesus, Tu és a minha esperança. Diga: Jesus, Tu és a fonte que sacia a minha sede e a minha fome. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o Seu santo nome. Neste lugar Tu és rei. To me.
nesse lugar. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare: a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Toda a herança. igreja, se eu me humilhar, se eu me humilhar, Ele é a tua fonte, Ele é a tua colheita, Ele é a tua herança, Ele é o teu tesouro, Ele é a tua comida, Ele é a tua bebida, Ele é o teu abrigo, Ele é a tua segurança, Ele é a tua torre em tempos de fraqueza, Ele é tudo o que você precisa. Você tem Jesus, você é a habitação da presença dEle, você está suprido, você está abastecido. Para de procurar em outros lugares, você não precisa disso. Pare
Pare de buscar outras portas. Para de mendigar o amor das pessoas. Se você tem um amor de Jesus na sua vida, você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente para você. Ele é a tua fonte, Ele é a tua colheita,